Sim, vamos falar sobre o Rio Jacuí, a atual situação do nosso manancial maior. O Rio Jacuí, que nesse início de mês de agosto já está com um nível bem acima dos 18 metros habituais, que é o nível normal, considerado normal. E a gente vai falar principalmente sobre a questão da mata ciliar, da importância dessa mata ciliar, que é cada vez mais rara, digamos assim. Lá do outro lado a gente percebe que trechos como aquele em várias partes do Rio são notados, onde as árvores estão cada vez mais raras, a cada cheia essa situação se agrava mais. A gente convidou para esse bate-papo o engenheiro florestal Cristiano Trojan, que vai a partir de agora conversar com a gente, nos dar uma panorâmica de como está esse rio, como está o nosso Rio Jacuí. Cristiano, obrigado por conversar com a gente, obrigado por esse bate-papo também. Boa tarde. Boa tarde. A questão do nosso Rio Jacuí é onde vai escorrer toda a água da nossa bacia, ela termina dentro do Rio Jacuí. Nós temos alguns problemas que a gente não sabe muito bem verificar qual seria a extensão disso. Nós temos a questão do assoreamento, que a gente não sabe qual seria a extensão correta disso. Nós temos a questão também da preservação, das áreas de preservação permanente, que nós sabemos que em muitos pontos elas estão até mais com uma largura maior do que a lei exige, mas em outros pontos elas às vezes podem ter 5, 10, 20 metros. Dentro do que nós sabemos sobre essa dinâmica do rio, é justamente nesses pontos que vai acontecer os problemas. Então hoje está sendo feito um estudo para verificar qual seria a real extensão do problema hoje do Rio Jacuí. Eu te pergunto o seguinte, qual é a importância? A gente vai falar sobre mata ciliar, a preservação, o aumento ou o cultivo de novas árvores. Qual é a importância real da existência de uma boa mata ciliar para que as águas do rio se mantenham, para que o rio se mantenha com saúde? Como eu disse anteriormente, toda a água que chove na bacia vai acabar escorrendo aqui para dentro do Rio Jacuí. A questão é que muitas vezes a gente não tem uma certa percepção, mas a água é um líquido muito forte. Ele vai exercer muita pressão nas margens do rio. O que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, fazer duas coisas. Ter uma ação humana, colocando muros, que vai sair um custo, no caso do Rio Jacuí, um custo bilionário, o que não teria muita lógica. Ou nós podemos simplesmente replicar o que a própria natureza faz. Essas áreas que tem no entorno do coisa são áreas que vão ter uma vegetação naturalmente, nós chamamos isso de regeneração natural. Essa vegetação vai se desenvolver naturalmente e é essa vegetação que vai fazer esse papel de contenção dos taludes, que vai segurar essa água do rio. Bom, a gente percebe que a cada enchente, desde o ano passado com a super enchente, aconteceu muito do natural alargamento das margens dos rios, né? Muitas árvores foram levadas e tudo mais, mas uma situação que simplesmente só se agravou, porque já acontecia anteriormente, né? E mesmo com o rio cheio, a gente observa também que isso hoje é uma realidade. Nós temos uma situação que, por exemplo, até 2016, as nossas três maiores cheias chegaram a 26 metros. Ano passado nós chegamos a 29, novamente esse ano, novamente a 26. A questão dessas áreas que seriam pontos mais fracos dessa vegetação, no caso dessas áreas de preservação permanente mais estreitas, nós temos um problema que vai acontecer um ponto de fragilidade, que é justamente aonde a água vai entrar. A tendência da natureza é sempre explorar esse ponto. E é justamente nesse ponto que acontecem os maiores problemas ambientais. Não que numa faixa mais larga, por exemplo, agora da forma que se mudou um pouco, né, esse panorama que nós temos hoje, não que elas estejam completamente livres dessa ação da água, mas elas resistem muito mais e preservam muito mais o rio. Tem um aspecto também que a gente observa que, tipo, falando popularmente, novos braços do rio, né? O rio avança pelas laterais em alguns trechos, né? Então, tipo, como uns pequenos afluentes que começam a surgir e é a partir dessa erosão de força d'água e de tudo mais. A água ela vai achar algum ponto onde ela pode cavocar, digamos, essa margem, ela vai acabar entrando. É nesse momento, por exemplo, que vai entrar a ação humana. Como geralmente nós já chegamos num ponto onde a própria natureza não consegue se manter, ou ela vai acabar gerando, por exemplo, um novo afluente, alguma coisa do tipo, um local onde a água entra, pode invadir uma lavoura. É nesse ponto que vai ter que entrar uma ação humana para a preservação da vegetação. Tem outro aspecto que se observa muito, tem muitas lavouras ribeirinhas aqui em Cachoeira do Sul. Muitas lavouras têm sistema de irrigação vindo direto do rio. Qual é a influência disso? A irrigação, no caso, teria alguma influência maior só no caso quando o rio está baixo.
No caso do Rio Alto não teria, porque já existe toda uma legislação de como deve ser feito essa irrigação. Não teria um efeito tão grande no caso da preservação, né, das margens do rio. Quanto às lavouras, a gente teria um problema maior justamente na questão daquelas que têm uma vegetação menor. Aquelas que avançam mais para as áreas de preservação, porque justamente são elas que vão causar o problema depois. A gente mencionou sobre a questão da superenchente e se fala muito em assoreamento de rios. Agora o governo do estado está com um programa de desassoreamento. Qual é a real necessidade, qual é a real situação dos nossos rios? É realmente o desassoreamento a solução? A questão do desassoreamento ele serve mais para pequenos cursos d'água, por exemplo, aqueles dentro do interior de municípios. Porque nesse caso tu vai acabar tendo um escoamento mais rápido dessa água. Dentro do nosso município, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a Sanga do Amorim, que o pessoal fala sobre a necessidade de fazer esse desassoreamento, o grande problema dele não é o desassoreamento, é o avanço do rio Jacuí. Então, mesmo que se faça um desassoreamento do rio Jacuí, no caso de uma super enchente, não é algo que vai resolver o problema. Esse problema vai continuar porque da mesma forma que vai ter um canal maior para escoamento, essa água vai acabar trancando, por exemplo, na Lagoa dos Patos ou no Lago Guaíba. Então não tem um efeito tão prático um curso da água. É uma grande quantidade de água que tem que sair do continente praticamente. Então essa grande quantidade de água ela vai ficar até aqui. Situação tipicamente local, areieiras, tem extração de areia do rio Jacuí em vários pontos. De que maneira isso prejudica ou beneficia a questão da manutenção e da saúde do rio? Não, hoje com as licenças ambientais, como deve ser feita a operação, da onde deve ser tirada a areia, acaba facilitando muito para nós. Porque eles permitem um escoamento melhor do rio, eles permitem um melhor fluxo. Eles vão tirar a areia, por exemplo, mais no meio, que vão fazer com que que a água corra mais pelo centro e não atinja tantas laterais. Então, dentro de uma licença ambiental ser respeitada, as areieiras são positivas. Tem um outro aspecto, Cristiano, aqui em Cachoeira do Sul, frequentemente escolas realizam atividades às margens do rio Jacuí, recolhendo lixo, plantio de árvores. O próprio Exército há pouco tempo realizou uma ação e frequentemente isso acontece. A gente sabe que, teoricamente, o replantio, o reflorestamento é um dos caminhos, mas tu abordou, enquanto a gente conversava antes dessa gravação, que existe um risco também com relação a isso, né? A gente sempre... A forma mais barata de fazer esse reflorestamento por normativa legal é simplesmente cercar a região e permitir que a floresta venha. Esse seria o modo mais eficiente. Em alguns pontos, como esse aqui que nós estamos, é muito difícil essa regeneração ela realmente ser efetiva, haver tempo. Nesses pontos nós fizemos um plantio de florestas nativas justamente para enriquecer, para ter mais segurança de que isso vai dar certo. Porque hoje em dia a própria natureza ela já não tem essa capacidade de recompor. E nesses locais que nós temos que fazer uma ação. Quanto à questão das espécies, a gente sempre se refere muito que o pessoal gosta muitas vezes de plantar árvores que consideram boas. Mas são árvores que simplesmente serem plantadas elas não vão vingar. O pessoal fala às vezes muito mal de espécies como aroeira vermelha, como mamica de cadela, que tem que plantar outra coisa, mas são justamente elas que vão permitir que a floresta se desenvolva. E o outro problema maior que nós temos nesse programa, quando é feito de uma forma descontrolada, geralmente espécies com uma boa pega, são no caso uva do Japão, nós temos eucalipto, o pessoal usa também, a gente tem o jambolão. Nesse caso existe um problema que todas essas espécies são consideradas invasoras dentro do Rio Grande do Sul. Então a tendência é que com o desenvolvimento dessa floresta, tu torna a situação pior, porque não é uma floresta pronta para esse local, ela não é apta, ela não tem a função de segurar essa margem e principalmente ela vai acabar tomando conta e devastando as florestas que tem no coisa. Então vai ser uma situação muito mais agravante. O caminho qual seria para contornar a situação? É a questão do reflorestamento adequado, programado? Tem alguma outra alternativa que possa mudar essa realidade? Num primeiro momento que a gente está observando é mais ou menos a dinâmica das chuvas. É extremamente difícil como eu disse anteriormente, tu tinha em 80 anos, foram 3 vezes que o rio subiu acima de 26 metros. Agora em 2 anos foram 2 vezes, sendo uma acima de 29. A gente precisa observar porque hoje em dia a gente já tem noção de que muitos desses locais eles não vão se recuperar naturalmente.
ou muitas vezes eles não vão se recuperar apenas com plantio. O plantio ele vai ser só uma forma de assegurar. Num primeiro momento, cabe verificar quais partes dos rios que vão precisar de uma intervenção maior. Pode ser feito com estabilização de margem, com pedra, e usa-se até pedaço de madeira velho. Existe toda uma técnica de bioengenharia florestal que se chama, que vai ter que ser feita uma estrutura, por mais barata que seja, ou por mais que não seja de boa qualidade, mas que pelo menos segure a força dessa água contra essa vegetação que está chegando. Então, alguns pontos simplesmente permitir a vegetação ou tentar interferir com o plantio de árvores, a gente já sabe que não é possível mais. Na verdade, tudo isso vai depender então de um projeto, de um programa bem mais amplo, maior e que venha de autoridades, que venha do governo, do próprio governo, não de iniciativas pontuais. O Rio Jacuí, o primeiro ponto é que ele é a nível estadual, é intermunicipal. Isso geralmente já vai cair para com o Estado, né? Então, cabe ao Estado, que já está fazendo esse mapeamento, acredito que já esteja verificando isso, até pelo próprio cadastro ambiental rural que está sendo verificado hoje, eles já estão verificando quais os pontos onde existe uma maior necessidade de intervenção. Quanto ao município, é de interesse do município participar desse programa, mas em conjunto, numa questão mais municipal, numa questão mais isolada. Cristiano, obrigada pela tua participação, por esse bate-papo, por essas informações. Eu acho que para quem nos acompanha também é importante a gente saber e sempre colocar em pauta, em discussão, a situação do nosso rio, que é conhecido como o nosso maior manancial, nosso maior tesouro natural e que precisa ser cuidado e preservado, mas não de qualquer jeito, de qualquer forma. E é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa riqueza que nós temos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.